Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz, sou voluntário aqui do canal Raciocínios Espíritas, trabalhador voluntário também do Centro Espírita Paulo Estevam, em Salvador, Bahia. E estamos hoje de volta na continuidade do nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. Dessa vez, nós vamos prosseguir no estudo do volume 2 dessa belíssima obra. Na semana passada, terminamos o contexto da Samaritana no Poço de Jacó. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao que acontece logo depois disso. É bom lembrar que os discípulos de Jesus haviam saído para providenciarem alimento. Agora eles voltam. E aí, quando voltam, eles tomam um susto ao ver que Jesus dialogava com a samaritana. Qual é a realidade aí dessa circunstância? Primeiro, que era uma mulher. Segundo, que não era uma mulher judia, era uma mulher samaritana, mal vista e malquista pelos judeus. Então, como eles reagem? Pois bem, o texto bíblico fala sobre isso, né? João fala sobre isso, provavelmente, inclusive, como sendo uma das testemunhas, um desses apóstolos que ali estava. E aí Jesus, como sempre, retira daí uma oportunidade de ensino. Ele nos traz uma lição, mais uma vez. Uma não, várias lições. Mas mais uma vez ele traz coisas para a nossa reflexão. Pois bem, então vamos lá. O nome do capítulo é Espanto dos Discípulos. E está lá, figurado no Evangelho de João, capítulo 4, nos versículos de 27 a 38, quando João diz assim: Nisto chegaram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, lhe perguntou, abre aspas, que procuras ou que falas com ela, fecha aspas. A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens, abre aspas, vinde ver um homem que contou tudo o que fiz. Será este, porventura, o Cristo? Fecha aspas. Saíram da cidade e vieram ter com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo, abre aspas, Rabi, come, fecha aspas. Mas ele lhes respondeu, abre aspas, eu tenho para comer um manjar que vós não sabeis, fecha aspas. Os discípulos, pois, diziam uns aos outros, abre aspas, será que alguém lhe trouxe de comer? Fecha aspas. Disse-lhes Jesus, abre aspas, meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a ceifa, pois eu vos digo, erguei vossos olhos e contemplai estes campos que já estão brancos para a ceifa. O ceifador recebe salário e ajunta fruto para a vida imanente, a fim de que ambos, ele, o semeador, juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a colher aquilo que não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes em seu trabalho. Fecha aspas. Esse é o texto, né? E aí Pastorino vai dizer que é preciso que a gente se lembre que com Jesus havia apenas 5 discípulos. Os irmãos Pedro e André,
João, Natanael e Filipe. Pois bem, não era aí o colégio apostólico todo que não fora constituído ainda, né? Então, acompanhavam a Jesus sem compromisso formal, tanto que voltaram aos seus afazeres na barca. Então, pouco mais tarde é que a gente vê que Jesus os convoca oficialmente para o serviço ativo do reino, usando a expressão que Pastorino usou. Então, a samaritana, impressionada com o que Jesus havia dito para ela, corre para dizer isso para a população, sempre com aquele típico exagero, como é colocado por Pastorino, né? Contou-me tudo o que fiz. É um exagero aí, né? Mas depois que ela saiu esbaforida, deixando até a ânfora ao pé do poço, porque ele podia, obviamente, a ânfora podia dificultar a caminhada dela. Aí vem as explicações de Jesus aos discípulos, que estavam espantados, vendo Jesus a entreter-se com uma mulher de maneira interessada, digamos assim. E ainda por cima, uma mulher samaritana, como eu falei no início. Então, essa situação não deve nos fazer supor que Jesus fosse, por exemplo, um misógino, ou seja, que ele tivesse aversão, horror a mulheres ou qualquer coisa disso. Não, não. Por onde ele ia, sempre acompanhava ele um grupo de mulheres, né? Então, justamente que estavam ali tentando ajudá-lo, servi-lo, talvez até contando-se aí entre os que os acompanhavam, no caso, suas irmãs, Joana, Maria, Salomé, estavam sempre por ali. Então, a admiração, no caso, vem do fato de que Jesus era um rabi, estava supostamente se entretendo publicamente com a mulher do povo, uma mulher desconhecida, e também não se refere, como dizem alguns comentadores aí, que supostamente seria uma mulher de má vida. Isso não está escrito no texto em momento nenhum, porque não era conhecida deles. Mesmo porque, embora ela tivesse mudado de marido, não era absolutamente aí o que a gente poderia chamar de mulher pública, de mulher de má vida. Não é isso, bem longe disso, na verdade, né? Mas os discípulos respeitaram aí a atitude do mestre e nenhum deles em nenhum momento ousou, como anota o próprio evangelista, interrogá-lo e muito menos criticá-lo por estar falando com uma mulher samaritana, como hoje é tão comum nos círculos espíritas, nos círculos espiritualistas religiosos, né? Se um elemento aborrece ou tem raiva de alguém, todo mundo acha muito natural, mas se ele gosta de alguém, aí chovem as críticas, chovem as falas, todos se afastam, quando na verdade a pessoa está cumprindo ali a lei do amor, que Jesus inclusive disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então a gente ainda está muito atrasado, né? Bom, embora houvesse aí um pedido de água, no caso porque Jesus estava com sede, ele recusa comer. Não sente mais do que o vazio do apetite material, porque a satisfação do seu espírito se estendera naquele momento a todos os veículos, ou seja, até mesmo o veículo físico, né, o seu corpo. Então o amor também alimenta. O desejo não alimenta, até inclusive aumenta o apetite, como disse Pastorino, mas o amor traz saciedade, ele é saciedade, ele satisfaz completamente. Então, os discípulos não compreenderam essa causa, o motivo que Jesus estava sem fome. Alguém, talvez a própria mulher, supostamente teria trazido algo para comer, eles perguntam, né? Aí Jesus explica que o alimento principal do espírito é fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, está alinhado com a lei divina. Então, mais tarde ele ensinaria: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo, como foi anotado por Mateus no capítulo 6,
do seu evangelho, lá no versículo 33. Então, depois aí ainda vem uma lição profunda, né? De maneira interessante, como foi colhida naquele panorama que se estendia aos pés de Jesus no vale, talvez aí provocada justamente pela observação de um dos discípulos, quando ele pergunta, quando ele diz assim: ainda 4 meses e chegará a ceifa. A planície, aí no caso, contemplada lá de cima, devia aparecer pejada de espigas nos trigais, que aí já começavam a despontar no amadurecimento aos mais ardorosos sóis da primavera, usando as palavras de Pastorino, né, que justamente já se preparava para o verão, num junho palestinense exuberante. Então é preciso notar que nessa região, ao invés de amarelecer, como é na Europa, o trigo, né, ele assume uma tonalidade esbranquiçada. Aí ele diz: olhem, pois, e vejam que já está esbranquiçando o trigo, que está quase maduro. E daí a lição do ceifador, que se emprega por uma tarefa aí com relação à colheita. Na realidade, o provérbio um semeia e outro colhe era um provérbio provindo justamente do fato de que, para acontecerem as colheitas, eram contratadas pessoas, eram contratados trabalhadores de fora, a fim de que se conseguisse completar a colheita dentro do prazo oportuno, sem ter risco algum de se estragar o trigo no pé ainda, né? Então o ceifador colhe, mediante um salário, o que o semeador plantou. E aí com isso ele ajunta no celeiro para o futuro. E aí Pastorino diz que na vida espiritual a colheita é feita para a vida imanente no reino dos céus. A gente já falou aqui sobre esse conceito de vida imanente, né? E aí ele diz o quê? Que Jesus ainda termina: eu vos enviei a colher num campo em que não trabalhastes. Vós entrastes no trabalho dos outros. Então, nesse momento, ele estava se referindo à longa e penosa plantação que durante séculos e milênios vinha sendo feita no planeta Terra pelos manifestantes divinos, os profetas, os médiuns, oráculos, pitons, pitonisas, mestres, filósofos, por todos os homens, enfim, que se afinizavam com a vontade de Deus e que vinham aqui, que aqui chegavam justamente para prepararem a humanidade para que acontecesse o grande passo da vinda do Cristo. Então, na época de Jesus, que era o governador do planeta, ele escolheu alguns dos espíritos mais aptos, justamente ao lançamento da sua ideia, das suas ideias, da propagação da sua doutrina, e a não ser João Evangelista, que, inclusive, cujo espírito aí já havia vivificado a personalidade de Samuel, o profeta, como parece que outros aí não pertenciam realmente àquela estirpe de mestres espiritualizados. Então, com efeito, além de João Evangelista, somente Pedro, do Colégio dos 12, deixou aí uma marca indelével na propagação do cristianismo nascente na época, né? De Levi a gente conhece apenas o Evangelho, né? Não sabe muito sobre a história de Mateus, que é Levi. André, Bartolomeu, que é Natanael, Judas Tadeu, Simão, o Zelote, Tomé, a gente não sabe praticamente nada sobre eles, nada do que eles tenham feito para garantir a eles uma posição de destaque. De Filipe a gente tem um aceno do que ele fez no livro de Atos. De Tiago a gente sabe que um deles foi decapitado logo após aí a morte de Jesus, e do outro Tiago, que ele foi um inspetor em Jerusalém, no caso aí durante alguns anos, historicamente falando, né? Então eram homens comuns, eram homens corajosos, eram homens trabalhadores, mas que ficavam, de certo modo, a uma certa distância
E aí é bom lembrar, o Pastorino diz, uma distância incalculável de um místico profundo como João, de um teólogo intelectualizado como Paulo, ou de um administrador entusiasta, como é o caso de Pedro. Então, alguns argumentam, como fala Pastorino, que essa afirmação de que Jesus é ponderoso, essa fala de Jesus, na verdade, é um poderoso argumento contra a reencarnação. Que se eles fossem reencarnações, os mesmos espíritos que animaram os profetas, que foram enviados anteriores, seriam eles próprios. Né? Então, supostamente, essa fala é uma fala que pondera contra a reencarnação. Se eles plantaram, eles mesmos teriam vindo colher. Mas Jesus afirma categoricamente que vós colheis o que outros plantaram. E aí Pastorino vai dizer assim, que, em primeiro lugar, é importante que a gente se lembre que se a gente sabe que o espírito de João viveu antes como Samuel, a gente não sabe absolutamente nada a respeito dos outros. A gente não sabe o que eles realizaram. E aí não dá para saber, não deu a entender que eles estivessem aí, no caso, provindo dessa estirpe de espíritos, ou não, né? Embora nada impeça que tenham sido. Um segundo ponto que é importante colocar também, nas palavras de Pastorino. Além disso, as pessoas dos discípulos, que seriam os que colhiam, nada tinham a ver com as pessoas dos profetas que haviam plantado. Durante a encarnação, é óbvio que salvo raríssimas exceções, a consciência, melhor dizendo, a consciência individual só está desperta na personalidade, que é a consciência atual. Então, realmente, novas personalidades colhiam o que outras personalidades haviam plantado. Terceiro ponto apontado por Pastorino. Quando a gente aprofunda ainda mais, levando aí para o terreno das individualidades eternas, do espírito imortal, que seriam realmente as mesmas, caso verdadeiramente eles tivessem sido os profetas, não foi exatamente o plantio feito propriamente pelos profetas, no caso aí que eram simples médiuns ou simples intermediários dos espíritos que ajudaram a preparar o terreno para Jesus, mas pelos mestres, pelos sumos sacerdotes de antanho, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, etc., cujos ensinamentos, ou seja, cujo plantio, era comentado pelos profetas. E em quarto, mas não menos importante, a gente vê o quê? Que os semeadores somavam várias centenas, os ceifadores seriam apenas 12. Então, de qualquer forma, mesmo que também eles tivessem participado aí da sementeira no passado, eles não tinham sido os únicos semeadores. Então, aí, de qualquer forma, eles entravam no trabalho dos outros por conta disso. Então, depois de toda a expansão interna, aí trazendo a interpretação trazida por Pastorino, né? A alma vigilante samaritana abandona tudo que é material, larga o cântaro e sai correndo para fazer com que todos participem da sua felicidade também. E declara aos que encontra que descobriu o Cristo interno, justamente aquele que sabe e que lhe disse tudo o que ela fez. Então, aquele que conhecia a sua vida mais do que ela mesma. E os que podiam interessar-se acorreram a ela, justamente para que ela, que já descobrira os segredos do caminho, os levasse ao Cristo. Então, foi o que ela fez. Enquanto isso, os discípulos vão ali oferecer ao Cristo outros manjares que ele recusa.
ele estava alimentado de amor, ele estava saciado de felicidade, justamente porque desposara mais uma de suas criaturas. Então, essa anotação de João Evangelista é bem típica. Os discípulos se admiram de vê-lo falar com uma mulher. Aí a gente vê que justamente representavam os discípulos na lição profundamente simbólica. E aí é bom lembrar que Pastorino convida a leitura da página 155 do volume 1 dessa obra que a gente já abordou no passado. Justamente aqueles que ainda estão apegados à personalidade, preparando-se para o mergulho profundo, né? Então, os que estão aí nesse ponto evolutivo da sua jornada, que já saíram da animalidade, mas ainda não conseguiram penetrar a individualidade, no sentido espiritual mais profundo, esses com facilidade se admiram e se escandalizam diante do amor, embora sabendo que o amor é uma lei, que a lei é amar. Eles se encontram aí nesse momento dois seres no caminho da espiritualidade que se antipatizam, que se criticam, que se odeiam. Eles acham natural, acham normal, é humano. Mas se eles encontrarem dois que se amam, o escândalo é imenso, e todos fogem apavorados, justamente porque eles cumprem ali a lei do amor de Cristo. Então, é bem típica a anotação do evangelista, de João, no caso, né? Então, Jesus aproveita essa circunstância para dar mais lições, e lições maravilhosas. Então, como apaixonado pela numerologia, João, a gente vê que Pastorino comenta sempre isso, né? Mais uma vez a gente vê o ensinamento de João baseado em um número, baseado nessa perspectiva numerológica, que apresenta aí uma posição. Vós dizeis ainda 4 meses para a colheita. Aí Pastorino vai dizer o quê? Que o arcano 4 exprime a lei da causalidade. Ou seja, é a ação da cadeia dos fenômenos ligados entre si. No plano divino, é o sagrado tetragrama Yahvé, que produziu aí como causalidade o mundo. No plano humano, é a expressão do resultado das ações, simbolizado justamente no quaternário inferior, que é justamente a personalidade, como a gente já viu lá no volume 1, né? Então representa justamente a cruz do corpo do homem, o corpo físico como prisão material, do corpo denso, né? A forma também do corpo etérico, as sensações, do corpo astral, as emoções e do corpo mental concreto, que é o intelecto. Ou seja, as 4 perspectivas. Então, a doutrina dos discípulos era de que a raça humana ainda não estava apta à união com o divino, precisando ainda de muito trabalho externo, ou seja, precisando ainda de ritos, liturgias, essa ritualística toda, né? Então, para queimar primeiro o karma das ações pretéritas, por isso afirmam justamente que ainda faltam 4 meses para a colheita. Então, realmente, Pastorino vai dizer, né, que apesar de todos os ensinos, apesar de todos os exemplos de Jesus, os apóstolos ainda enveredaram por essa trilha, dando aí, no caso, para a humanidade, salvo raríssimas exceções, apenas os meios de resgatarem karmas mediante justamente ações externas. Mas Jesus vai se opor a eles, né, com sua sabedoria, com sua doutrina, com sua sapiência. Ele diz assim: pois eu vos digo, erguei os olhos e contemplai os campos das almas. Vede que já estão brancos para a ceifa, estando aí muito purificados, brancos, sem mancha, sem mácula. Né? Então, já é hora, pois, de colher
de levá-las ao Cristo interno para o encontro sublime. O ceifador, ou seja, aquele que colhe os frutos de sua sementeira, recebe justamente o prêmio, recebe o salário das obras que foram praticadas, e com isso ele ajunta frutos para a vida imanente, para a vida eterna em todos nós, ampliando aí o celeiro do seu coração, justamente para nele recolher o amor e expandi-lo de tal forma que ele, o ceifador, ou seja, o espírito com E maiúsculo, e o semeador, ou seja, o espírito com E minúsculo, a personalidade, o ego, ambos juntamente se regozijem. E o mestre confirma o ditado: um é o que semeia e outro o que colhe. Aí Pastorino vai explicar isso dizendo que a personalidade semeia na terra suas ações boas e más, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, é a individualidade que vai colher os frutos, sejam eles doces ou amargos. Então, a personalidade se esforça, estuda, aprende, semeia em si a cultura, mas é a individualidade que colhe esses resultados, que vai usufruir desse conhecimento armazenado durante séculos. A personalidade semeia as experiências de suas numerosas e multifárias especializações, mas é a individualidade que recolhe e aproveita esse aprendizado e usufrui dessa evolução. Então, daí que o Cristo interno ter enviado seus discípulos, justamente aí no papel de individualidades em desenvolvimento, para entrarem no trabalho das personalidades anteriores, aproveitando o que elas executaram e justamente aprenderam nesse decurso de suas vidas múltiplas sucessivas. Mais um aprendizado interessante que Pastorino traz para a gente, né? Mais uma visão curiosa para que a gente perceba o quanto a gente ainda precisa estudar, o quanto a gente ainda precisa abrir nossos corações e nossas mentes, abrir nossas consciências para percebermos que somos espíritos imortais em experiência humana, e, desse modo, conseguir gradativamente se locupletar com o amor, se saciar com esse banquete de amor ao qual Jesus nos convida incessantemente. Que a gente possa aceitar esse convite, né? Que a gente possa verdadeiramente merecer estar sendo convidado dessa maneira. Então, que as bênçãos dele possam acolher em nossas almas esse sincero desejo de contarmos como sendo enviados dele onde quer que estejamos. Grande abraço. Até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.